Você já parou para pensar que talvez você esteja se preparando para tudo, menos para o arrebatamento? Que talvez esteja colocando sua fé inteira em práticas, costumes, palavras, mas não em transformação verdadeira? Que talvez esteja se achando salvo, e mesmo assim vai ficar? Essa pergunta não é para te assustar, é para te acordar, porque o arrebatamento vai acontecer, e vai acontecer de forma rápida, inesperada, sem anúncio, sem alerta, como um ladrão de madrugada, como um piscar de olhos. E quando esse dia chegar, muitos que se achavam firmes, muitos que cantavam, pregavam, serviam, vão perceber que ficaram. Fica comigo até o fim, porque isso pode mudar sua forma de ver tudo. Você já reparou como as pessoas estão falando cada vez menos sobre a volta de Cristo? Como se fosse um assunto fora de moda. Como se a eternidade tivesse perdido importância. Estão tentando fazer com que a mensagem do arrebatamento pareça ultrapassada. Como se fosse algo simbólico. Como se Jesus não fosse mesmo voltar de forma visível, real, impactante. Mas ele vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 44, diz: Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você está preparado? Ou está apenas convencido de que está? A verdade é que a volta de Cristo não vai respeitar calendário, nem cronograma humano. Ele virá. E muitos, mesmo dentro da igreja, mesmo com a Bíblia em mãos, vão ouvir: Nunca vos conheci. É sobre isso que precisamos falar hoje. Porque tem muita gente que aprendeu a frequentar o culto, mas não aprendeu a carregar a cruz. Que decorou versículos, mas não vive a palavra. Que está cheio de religião, mas vazio do Espírito. Você já sentiu isso também? A Bíblia nos mostra que, nos últimos dias, muitos teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Teriam a roupa certa, o discurso certo, o ambiente certo, mas o coração longe de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 5, já profetizava isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É doloroso pensar nisso, mas necessário, porque muitos que se acham salvos não serão arrebatados. E sabe por quê? Porque o arrebatamento não é para quem vive de aparência. É para quem vive de joelhos. É para quem se humilha, se quebranta, se arrepende de verdade. É para quem escolhe Jesus todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando tudo está difícil. Lá no final eu vou te mostrar como virar essa chave. Mas antes, me deixa te contar o que está por trás do silêncio espiritual que domina tanta gente hoje. Vivemos em uma geração que valoriza mais o sucesso terreno do que a santidade, que busca milagres, mas não busca o Deus dos milagres, que quer subir ao céu, mas sem largar os pesos da terra. E o problema disso é que o arrebatamento não vai acontecer por merecimento ou conquista. Vai acontecer por separação. Sim, porque o arrebatamento é a separação definitiva entre o trigo e o joio, entre quem estava realmente esperando por Cristo e quem apenas usava o nome dele. Mateus capítulo 25 nos conta a parábola das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam o noivo. Mas só 5 tinham azeite suficiente. Só 5 estavam preparadas. As outras ficaram. Simples assim. Porque quando o noivo chegou, já era tarde demais. Você consegue ver o que isso significa para nós hoje? Significa que você pode até estar no lugar certo, mas com o coração errado. Pode até estar esperando, mas despreparado. O azeite representa o Espírito Santo, a comunhão verdadeira, a vida separada. E se você tem vivido só de emoção, só de momentos, sem intimidade verdadeira com Deus, você está correndo risco. Essa geração aprendeu a chamar qualquer arrepio de presença. Mas a presença real do Espírito Santo gera transformação, gera renúncia, gera obediência, gera arrependimento. E sem arrependimento, não há arrebatamento.
Jesus não virá buscar uma igreja rica, famosa, lotada. Ele virá buscar uma igreja santa. E essa santidade não é sobre perfeição humana, mas sobre entrega real, constante, verdadeira. Tem gente achando que vai subir porque canta bem, porque tem um canal no YouTube, porque fala bonito, porque se emociona. Mas Deus não vai levar quem impressiona os outros. Ele vai levar quem o ama de verdade. Quem se mantém fiel quando ninguém está aplaudindo. Quem escolheu ser luz mesmo quando tudo ao redor era trevas. E por falar em luz, você já se perguntou o quanto sua vida realmente ilumina? Porque ser cristão não é só carregar o nome, é carregar a cruz. É estar pronto para dizer não ao mundo e sim a Deus. É viver como quem não pertence mais a essa terra. Como alguém que sabe que está de passagem, com os olhos no céu e o coração no altar. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz: Mas a nossa pátria está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos mesmo? Ou só falamos isso para parecer espirituais? Muitos dizem Maranata, mas vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Fazem planos para 10, 20, 30 anos, mas não fazem planos para a alma. Estão construindo tudo aqui e nada lá. E quando o arrebatamento acontecer, a surpresa vai ser grande. Sabe, eu não estou dizendo tudo isso para te julgar. Estou dizendo porque talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê tempo de você sair da superficialidade e mergulhar na verdade. De deixar o orgulho, o conforto, o pecado de estimação e voltar para o lugar da intimidade com Deus. Porque o arrebatamento vai acontecer. E quando acontecer, não haverá segunda chance. Não haverá tempo para se consertar. Vai ser no momento, no toque da trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você consegue imaginar isso? Um momento que vai mudar tudo. Em um segundo, os fiéis vão desaparecer da terra. As igrejas vão esvaziar. A verdade vai se cumprir. E o mundo vai entrar numa escuridão espiritual ainda mais densa. E sabe o que é mais assustador? É que os que ficaram vão lembrar. Vão lembrar do que ouviram. Dos vídeos. Dos cultos. Dos alertas. Das lágrimas. Mas já será tarde. Por isso eu te pergunto: o que tem te prendido aqui? Qual pecado? Qual distração? Qual mágoa tem te impedido de viver uma fé real? É hora de largar isso. De se esvaziar. De buscar o azeite. De acender a lâmpada. Porque a noite está escura, mas o noivo está chegando. Acorda. Acorda agora. Não deixa para depois. Não adia mais. Não fique entre dois caminhos. Escolha hoje. Escolha Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Porque, quando ele voltar, não vai dar tempo de fingir. Só vai subir quem já estava preparado. Quem o conhecia de verdade. Quem vivia em santidade. Quem foi achado fiel. Não se trata de medo. Se trata de verdade. E a verdade é que muitos que se acham salvos vão ficar. Mas você não precisa ser um deles. Hoje pode ser o começo de uma nova vida. De um novo tempo. De um arrependimento genuíno. De uma entrega sincera. De uma decisão que vai ecoar na eternidade. Deus está te chamando. O Espírito Santo está te tocando agora. E Ele está dizendo: filho, filha, ainda dá tempo. Comenta aqui o que isso despertou em você. Se esse vídeo falou com a sua alma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembra de quem já não fala mais sobre céu, de quem se perdeu no caminho. Envia, leva luz, porque é para isso que estamos aqui, para acordar os que dormem, para lembrar que o céu é real, que Jesus está voltando, que o arrebatamento vai acontecer, e que a pergunta que mais importa é:
Você vai subir ou vai ficar? Esse é o canal Fé, porque quando a fé fala, a alma escuta.